Fala, fala, meu povo! Aula de segunda, 8h20. Sejam muito bem-vindos e sejam muito bem-vindas. O tema hoje, associação inteligente de fios de PDO com a novidade, a técnica nova do momento, no laser subcutâneo. Inclusive, eu passei o dia inteiro hoje fazendo casos de laser subcutâneo. Então, gente, por que eu trouxe esse tema? Por que eu sempre falo das associações? Muitos alunos saem do meu curso e falam: Ângelo, legal, né? O seu curso é de PDO, mas você fala de toxina, você fala de preenchimento, você fala de bioestimuladores, e agora eu vou dar uma degustação do laser subcutâneo no próximo DRAT, em janeiro de 2023. Por que eu falo benefício? O teu paciente tem que ter o benefício. O benefício é o quê? Todo mundo pergunta, duração do efeito. A duração do efeito está relacionado com um monte de coisa, mas o principal, se eu pudesse escolher o principal, são associações assertivas, com todas essas técnicas que eu falei para vocês. Então, o que eu quero que o meu aluno entregue para o paciente dele é o melhor. O melhor é a associação de técnica. O envelhecimento é multifatorial, então a gente tem que saber trabalhar todas as consequências do envelhecimento. Quando eu falo de fio, só fio, gente, a gente vai entregar um resultado aquém do que o paciente merece, aquém do que a gente pode entregar. Então, associações assertivas é o caminho. Só fio, você vai estar entregando bem aquém do que você pode entregar. E o principal, duração do efeito reposicionador. A duração do efeito tensional, do efeito reposicionador, depende dessas associações de técnica. Eu sou Ângelo Ferrari e o tema é a associação dos fios de PDO com o laser subcutâneo. O que é esse tema? Por que eu pensei nessa associação? Eu já venho acompanhando essa tecnologia do laser subcutâneo há bastante tempo. Antes de eu ir para o INCAS, no meio desse ano eu tive a oportunidade de estar no INCAS, o maior congresso aí de estética mundialmente conhecido, e eu tive o contato direto com essa tecnologia. Foi lá que eu conheci o Endolift, que é a tecnologia do laser subcutâneo mais utilizada fora do Brasil, o Endolift. Então, o tema é associação inteligente. E por que eu pensei nisso? O subcutâneo, a camada subcutânea, que é o que vocês estão vendo aqui nesse corte anatômico, a segunda camada da face, precisa estar preparada. O subcutâneo precisa estar de uma maneira que vá favorecer o lifting com os fios. Então a gente tem subcutâneos mais fibrosos, a gente tem subcutâneos menos fibrosos, a gente tem subcutâneo mais espesso, a gente tem subcutâneo mais fino. Então eu preciso entender a anatomia e características histológicas do subcutâneo para eu conseguir um sucesso com os meus fios. O tema da aula de segunda hoje não é para ensinar a fazer o laser. O tema de hoje é associação assertiva. O porquê do laser subcutâneo associado à técnica com os fios de PDO. O porquê. Não vou falar de como, de características, vou falar algumas características da técnica do laser, mas a ideia hoje é fazer a vocês entenderem o porquê dessa associação. Pessoal, pode falar comigo, tem gente vendo aí, quem tá falando, dá um oi, printa, manda gaivota pra galera que agora vai começar feroz, o conceito vai começar feroz, importância dessa associação. E eu vou falar de onde surgiu esse laser. É um laser de diodo que já é utilizado na medicina, já é utilizado na cirurgia vascular, já é utilizado na cirurgia plástica, já é utilizado na parte vascular. Trouxe um monte de artigo aqui para vocês, vou falar um pouquinho de cada um, para explicar de onde surgiu esse laser. Então, como tudo, como a fibrina,
que eu trabalho bastante, veio da medicina regenerativa. O laser de baixa potência também veio da medicina regenerativa e hoje a gente usa muito dentro da harmonização. O laser de diodo, que é um laser subcutâneo, é um laser que tem comprimento de onda dentro do infravermelho, também veio da medicina. E olha que legal, onde usa, falei duas especialidades: cirurgia plástica associada a lipo associada com laser. A lipoaspiração assistida com o laser. E no vascular tem tratamento da safena. Então, tratamento de incompetência da safena. Então, o laser faz uma ablação, tem a característica ablativa vascular. Então, essas duas são as mais conhecidas, mas eu trouxe mais. Olha que sensacional esse artigo. O mesmo laser sendo usado intralesional. Para quê? Tratamento de cicatriz hipertrófica, tratamento de queloide. Olha a melhora. Vamos lá. Tem aplicação do laser na odontologia. Irradiação dentro dos canais radiculares. Então tem aqui, ó, um monte de artigo. O laser na dentística, o laser na endodontia, o laser de diodo na dentística, na endodontia, no tratamento de canais. Então, várias utilizações do laser. Laser com lipólise assistida. E aqui, ó, se eu pudesse falar o principal para vocês, que é onde eu quero chegar, é o pinçamento, o tightening. O pinçamento, quando a gente pinça e o tecido vem, isso é ruim para quando eu coloco os meus fios de PDO. Eu preciso ter uma resistência do meu subcutâneo. Eu não posso ter essa elasticidade, essa frouxidão. Por quê? Os fios não vão segurar o tecido reposicionado. Então, a associação de técnica, o laser surgiu. Tem muito artigo do laser no PubMed. Se vocês quiserem, só digitar laser de diodo, laser subcutâneo e vocês vão conseguir acessar uma série de artigos. Então, o laser, o tema da live é associação do laser com os fios de PDO. Para você que está chegando agora, eu estou explicando de onde surgiu o laser para a gente chegar ao porquê da associação. Por que associar os fios de PDO com o laser subcutâneo? E aí, a gente tem que falar de anatomia. Onde é a camada ideal para a gente instalar os fios de PDO? Onde é a camada certa? É o meio do subcutâneo. Não é no subcutâneo superficial, é na intimidade do subcutâneo. Um dos grandes problemas que a gente encontra na instalação do fio é encontrar o plano adequado. O plano adequado é no meio do subcutâneo, para a gente não ter superficialização dos fios. Então vocês podem ver um exemplo aqui do subcutâneo. Quando a gente faz dissecção no cadáver, a gente não vê tudo separadinho. O subcutâneo são os compartimentos superficiais de gordura. Aqui que o fio vai atuar reposicionando os compartimentos superficiais de gordura. Eu brinco muito que se o fio reposiciona, eu só posso ter resultado onde o compartimento superficial de gordura saiu da posição. Por que eu falo isso? Eu falo muito de expectativa. Se o compartimento superficial de gordura, por exemplo, o nasolabial, se ele não pitosou, se ele não saiu do lugar, a gente pode passar os fios de PDO. Fio de PDO é preventivo, é tratamento. Mas eu não vou conseguir pegar esse compartimento, que o local dele real é aqui, e jogar ele aqui. Eu não consigo
reposicionar o que não saiu mais superior do que o local de origem dele. São os limites dos fios de PDO. Então a gente tem que entender o porquê desses fios de PDO. Se a gente não vai exceder, a gente tem que trabalhar com associação de técnica. Então, a oportunidade da associação é melhorar o subcutâneo. Eu preciso, e aqui tá, ó, olhando os septos, muito importante, os septos que cruzam os compartimentos superficiais de gordura, são os septos fibrosos, são os ligamentos da face. Eu chamo que são pilares do SMAS. Eles saem, os ligamentos verdadeiros saem do periósteo e vão para a superfície da pele. Por que eu estou falando de ligamento? O fio de PDO, ele vai passar aqui, ó, como eu falei para vocês, na intimidade do subcutâneo. Olha as travas que eu tenho no meu subcutâneo. Eu tenho diferentes características de subcutâneo. Eu posso ter um subcutâneo com muitas travas, eu posso ter um subcutâneo com poucas travas. Qual é a grande vantagem de um subcutâneo com muitas travas? Vai ter mais lugares de retenção para as minhas espículas do fio. Então a ideia é que eu aumente a quantidade e a qualidade das fibras colágenas do meu subcutâneo, para eu ter mais lugar de retenção para os meus fios de PDO. Então é uma oportunidade de vocês melhorarem a entrega. A técnica dos fios de PDO precisa estar muito alinhada. E aí sim a gente vai associando para melhor entrega de resultado. Então, ligamento verdadeiro, sai do osso e vai para a pele. Antigamente a gente achava que o envelhecimento se dava pela frouxidão do ligamento. Hoje a gente entende que o problema do envelhecimento está aqui, lá embaixo, ou seja, na sustentação da árvore. Eu falo que se a gente tirar a areia da raiz da árvore, a árvore vai tombando. A areia, no caso aqui, é osso. Eu preciso de sustentação óssea para os meus ligamentos se manterem reposicionados. Então eu preciso de sustentação óssea, estruturação profunda, preciso de qualidade de subcutâneo, é onde a gente está chegando, e eu preciso de qualidade dérmica. Então tá tudo interligado para que a gente tenha um sucesso e melhor efeito com os fios de PDO. Gente, não é milagre, tem que entender anatomia, tem que entender fisiologia. E aí, a gente mudando o posicionamento, eu entendo que o meu fio especulado, o meu fio retentivo, vai passar central no meio do subcutâneo e vai reposicionar. Mas para o ligamento ficar reposicionado, para o ligamento ficar no lugar que eu reposicionei, eu preciso trabalhar no envelhecimento ósseo, eu preciso trabalhar no que perdeu próximo à raiz, eu preciso trabalhar com os nossos bioestimuladores para a gente ter uma saúde dérmica, e agora eu posso melhorar a qualidade do subcutâneo. Eu posso entregar para o meu paciente um subcutâneo propício para eu passar os meus fios de PDO. Vamos lá. Essa imagem é sensacional para entender a importância dos septos fibrosos, a importância da qualidade fibrosa do meu subcutâneo. A gente tem fibras na horizontal e a gente tem fibras na vertical. As fibras concentradas, as fibras na vertical concentradas formam os septos fibrosos da face, e são esses septos que vão conseguir, que vão manter o efeito tensional dos fios. Essa imagem mostra direitinho como se fosse uma espícula, uma retenção do fio segurando um septo
da face e retendo os compartimentos superficiais de gordura. Então aqui em cima, ó, a gente tem septo temporal superior, septo temporal inferior. A gente está colocando muito fio para a área do temporal, tendo como base esses septos. A gente tem o septo zigomático cutâneo. Aqui a gente tem as fibras do ligamento zigomático cutâneo, que são bem em cima do arco zigomático. A gente tem o ligamento zigomático principal, o verdadeiro, aqui. A gente tem um ligamento nessa área aqui, principalmente na face lateral, ligamento platisma auricular. Então tudo depende de fibra e de qualidade ligamentar. E aqui embaixo a gente tem o septo mandibular como ligamento mandibular. Por isso, por conta desses septos, eu consigo com que as minhas retenções façam o reposicionamento dos compartimentos superficiais de gordura. Essa imagem é sensacional. Printa. Tem uma aluna que eu queria citar também, que na verdade não é minha aluna, é seguidora, Ingrid Barcelos. Ingrid Barcelos, ela colocou assim pra mim: Ângelo, só com tuas dicas, só com o teu conteúdo, eu já fiz alguns casos de fio. Agora eu vou fazer seu curso só para aperfeiçoar e para entender muito de prevenção de intercorrência e resolução das intercorrências. Então, gente, é sério, a Ingrid, ela fez a minha técnica, ela fez os fios dela, só, e isso tem um depoimento, só estudando, só dependendo dela, do conhecimento dela, para ver que é possível. E aí a gente vai lapidando, a gente vai melhorando, a gente vai pensando nas intercorrências. A última agora é a doutora Renata Napoli. Renata Napoli foi minha aluna do DRAT VIP, e a Renata ficou meio chateada porque ela fez os fios numa paciente e não teve uma retenção tão adequada desses fios. A Renata sabe dos preenchimentos, a Renata sabe da toxina, a Renata sabe da importância dos bioestimuladores líquidos, mas a qualidade do subcutâneo provavelmente foi o que interferiu no resultado dela. E a ferramenta para a gente melhorar a qualidade de uma maneira mais rápida, em 60 dias depois da utilização do laser subcutâneo, a gente tem a resposta final de neocolagênese. O subcutâneo fica bem mais fibroso. Fora que o laser gera pontos de coagulação lá dentro do subcutâneo. Esses pontos de coagulação vão fazer uma contração tecidual. Então a gente já tem uma contração tecidual, um efeito lifting por conta do laser, da atuação do laser, desses pontos no subcutâneo. Esses pontos, o colágeno que foi degradado, ele vai servir de arcabouço e de estímulo para nova formação colágena, para novas fibras colágenas. Então, depois de 60 dias, é o boom de fibras colágenas depois da atuação do laser subcutâneo. Então, 60 dias, o subcutâneo do teu paciente vai estar perfeito para retenção das fibras, para retenção das espículas dos fios de PDO. Flávia, o stop dos fios transmite a profundidade ideal para inserção. Flávia, valeu pela pergunta. Essa, gente, é uma dúvida muito crítica, a profundidade ideal. Não é só uma consideração, não é só uma dica que vai fazer vocês acertarem a profundidade ideal da instalação do fio. Um conjunto de dicas, um conjunto de macetinhos para manter o fio, para chegar no plano correto e manter o plano correto. Então, pode ser sim, Flávio, o stop que vem, que na verdade é aquela borrachinha que segura a parte do fio para fora, pode ser um guia para saber que você caiu no subcutâneo. O cair no subcutâneo, logo no início da instalação dos fios, é muito importante. Por quê? Se eu não cair no subcutâneo, eu vou já começar o trajeto dos meus fios num plano errado. Então, quando você cair no subcutâneo, é mais ou menos 4 milímetros de entrada da cânula. E é mais ou menos a distância que tem o stop. Eu acho que é isso que ela está falando. Eu não gosto muito de migrar pelo stop, porque se esse stop mexe, você perde o guia. Então assim, é mais ou menos a ponta da cânula, o orifício,
e a sensação tátil é muito importante. A gente sente, eu falo que é cair no vazio, né? Então a gente pinça, cai no vazio e depois inclina a cânula para começar a seguir no plano correto. Mais uma dica do plano correto, gente, técnica do pinçamento. E aí, eu vou indicar no final da live, mas esse livro aqui, ó, veio reforçar, veio sedimentar o conceito da técnica do pinçamento que a gente já fala há muito tempo, desde os fios russos, que eu comecei com o fio russo. Então, parabéns para essa galera que eu citei aí, Renata, você vai melhorar, vou mostrar o livro aqui, você vai melhorar o subcutâneo da tua paciente e você vai ter muito sucesso, muito mais retenção dos teus fios de PDO. Tá aqui, ó, gente. Depois vai aparecer aqui, aí vocês printam a tela. Editora Napoleão, tive o prazer de fazer a revisão científica Arte e a Ciência do Lifting com Fios, baseado na anatomia do pinçamento. Leitura indispensável para quem quer trabalhar com os fios de PDO. Então vamos seguir. Galera, conheçam o laser. Se vocês vão querer associar, se vocês vão querer melhorar o subcutâneo do paciente de vocês, conheçam o laser, mas antes disso, tem que saber muito o plano, a técnica correta, o que te leva a ter sucesso com os fios de PDO. E aí a gente vai fazendo as associações assertivas. Vou falar um pouquinho mais. Quanto tempo tem? Me perdi. 28. Vamos lá, ó. Essa imagem aqui, deixa eu ver se tem um zoom. Aqui, ó. Mostra-se pele, camada 2, subcutâneo e os ligamentos. Os nossos fios vão passar aqui. Olha esse esquema. O fio passando no subcutâneo e as retenções sendo responsáveis por segurar, por reposicionar toda a estrutura da face, todo o ismás e, por consequência, reposicionar os compartimentos superficiais de gordura. Um artigo que mostra a associação do preenchimento junto com os fios. Foi o que eu falei, a estruturação profunda. Não adianta só eu reposicionar, eu tenho que devolver fortes projeções ósseas. Grava essa frase. Fortes projeções ósseas são essenciais para a manutenção do tecido reposicionado. Então já falei, toxina nos músculos depressores tem que fazer, platisma e depressor da comissura, preenchimento importantíssimo na associação com os fios, fortes projeções ósseas são essenciais para a manutenção do tecido reposicionado. E agora mais uma associação, o laser subcutâneo. Então, gente, está aqui, ó, a associação do preenchimento, principalmente na face anterior. Hoje, na última viagem da Coreia, hoje a gente preconiza os fios, o que tem mais resultado de lifting, a gente sabe que é a face lateral, conceito de Kotofana, linha de ligamento. Então, imagem diretamente da Coreia. Vou dar um zoom aqui, ó. Fios retentivos na face lateral. Deixa a face anterior. Para os fios volumizadores, mais uma associação que vai ser nas próximas lives. Vai ter live quinta-feira também, aula de quinta. Então eu vou falar de associação de fio com fio. É o que está nessa imagem. Associação de preenchimento com fio. Drat Point. Associação do Radiesse com os fios. Drat Plus. Muita associação. E a nossa associação mais nova é o laser subcutâneo. Áreas que a gente pode trabalhar: submentual, o jaws, pescoço, face. O laser é uma fibra, gente, uma fibra ótica que vai percorrer o subcutâneo e vai emitir uma emissão pulsada de laser. Essa emissão pulsada vai fazer pontos de coagulação. Pontos de coagulação no subcutâneo, pontos de vaporização. O cromóforo é a água, o laser,
o comprimento de onda que a gente usa, o cromóforo específico, a fototermólise seletiva é para água. Então vamos fazer pontos no subcutâneo, pontos de retração tecidual no subcutâneo. Por que eu parei o vídeo? A camada ideal para o nosso ganho é subcutâneo superficial. É a camada onde a gente usa os bioestimuladores líquidos. Então, gente, para a gente ganhar, lembra aquelas fibrazinhas lá no subcutâneo? Para a gente triplicar, duplicar, quadriplicar essa área tão importante para os meus fios de PDO, para eu duplicar, para eu aumentar, para eu triplicar a quantidade de fibras colágenas, a quantidade de fibras que intermeiam os adipócitos, eu preciso passar o meu laser na camada certa. Então, subcutâneo e superficial. Se eu aprofundo muito no meu subcutâneo, os pacientes que têm um subcutâneo muito espesso, eu vou trabalhar mais com lise de adipócito, eu vou trabalhar mais com lipólise, com destruição de células de gordura. Para eu trabalhar mais com estruturação de subcutâneo, eu preciso estar num subcutâneo superficial. E a atuação do laser aqui no subcutâneo superficial também reflete em qualidade e espessura dérmica. Um monte de artigo prova que aumenta espessura de epiderme e aumenta a espessura dérmica, ideal para os fios de PDO. Então tá aí, gente, olha o que acontece. Contração interna. A segurança que eu tenho com o laser subcutâneo é que a pele fica íntegra. Pele íntegra funciona como uma barreira protetora da técnica. Então baixa o risco de hiperpigmentação pós-inflamatória. Ah, Ângelo, não tem risco? Tem um monte de risco do laser. Por isso que é uma técnica que precisa ser estudada, é uma técnica que precisa ser controlada. Porque tem risco. A gente consegue reduzir pequenos compartimentos de gordura, sim. Faz contração de pele, indicado para flacidez de pescoço, muito indicado por conta dessa contração dérmica. Tem risco? Tem risco. Você pode causar, se superficializar muito, pode causar bolha no paciente, pode causar queimadura. Então tem um monte de parâmetros que a gente precisa seguir para trabalhar com laser. Então, o que eu mostro para vocês aqui, ó, é o porquê da associação. Porque um subcutâneo que estava gorduroso, todo molenga, todo ruim, que aí eu passo o fio, não prende, ele pode virar um subcutâneo mais rígido, um subcutâneo mais fixo, um subcutâneo mais fibroso, um subcutâneo mais receptivo para trabalhar com os fios de PDO. Então, gente, associação de técnica. Isso aqui, ó, é um artigo do laser de diodo com comprimento de onda um pouquinho mais abaixo, porque outras áreas, e eles queriam trabalhar reduzindo gordura, mas olha o que acontece no subcutâneo. Aumenta a fibra, quebra colágena, desestruturação dessas fibras colágenas. Depois de 60 dias isso volta lindo, volta num ambiente propício para passar os fios de PDO. E aí, tá aqui, ó, divulgado mundialmente, tá bombando lá fora. Foi essa empresa que eu conheci no Incas, o Endolift. O Endolift é o laser subcutâneo que está sendo utilizado, a empresa que está sendo utilizado mundialmente. Laser subcutâneo, o Endolift. Então, alguns artigos todos bem recentes, ó, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o ganho que a gente pode conseguir com o laser subcutâneo. A gente pode conseguir reduzir bolsa inferior de órbita, aquele prolapso daquela gordura, melhorar toda essa área. A gente pode fazer em pálpebra superior, a gente pode fazer em pálpebra inferior, a gente pode fazer em jaws para reduzir gordura e para ter a contração tecidual. Então, gente, ainda vem muita coisa
por aí, já tem muito estudo e agora o laser subcutâneo ganhou a harmonização orofacial, ganhou a área de atuação face, com todo cuidado. Gente, errado é pegar e fazer de qualquer jeito. Tem o plano correto. Precisa saber que não pode aprofundar estruturas nobres lá embaixo. Eu não posso pegar grande vaso, o laser é ablativo, é laser de alta. Então, primeiro, estuda. Primeiro, lê muito artigo. Primeiro, para associar com fio, vocês têm que ter a excelência com os fios de PDO. Não adianta nada eu querer um monte de técnica e eu não sei fazer cada técnica com excelência. Então, antes de pensar na associação, que eu trouxe para vocês essa novidade, aprofunda nos fios. Tenha a melhor entrega para o paciente de vocês. Literatura, fios com excelência. Primeira literatura mundial dos fios de PDO, Irina Lopandina, tem que ler esse livro. Eu brinco que quem está começando lê uma vez. Quem já faz fio, lê uma, depois relê. Quem já faz fio, técnicas avançadas, lê de novo e preste atenção lá no final, que são as intercorrências com os fios de PDO. Falando em intercorrência, gente, nada melhor do que a clínica, a experiência clínica, para a gente saber o que mais acontece de intercorrência. Eu vou falar uma. Plano, o paciente sai todo marcado. 2, infecção. E aí, gente, não é só com fio, com a técnica do laser subcutâneo, técnica de preenchimento. Eu sou muito chato. Tem que estar tudo estéreo, campo estéreo, luva estéreo. É um procedimento, é minimamente invasivo, mas é um procedimento invasivo. Por que eu estou falando isso? A gente está pegando muita infecção com os fios de PDO e não é para acontecer, tá? Literatura, e eu vou finalizar aqui com que não pode em relação ao laser subcutâneo. Não pode passar próximos de área que tem ácido hialurônico, sim. O laser subcutâneo, nesse comprimento de onda, ele vai remover, ele vai degradar o ácido hialurônico. Então não pode áreas que tem ácido hialurônico e áreas que tem PMMA. Não pode, porque vai ter alteração desses materiais. Não pode o laser subcutâneo onde tem ácido hialurônico, não pode onde tem PMMA. Então, vou finalizar com a minha opinião de tudo que a gente viu, de tudo que eu falei para vocês. Para mim, o ideal é aproveitar o máximo de cada técnica. Então, o que eu vou adotar para minha clínica, o que eu já estou adotando para minha clínica primeiro eu entro com laser subcutâneo, espero 60 dias, vejo o resultado e depois eu entro com meus fios de PDO. Tem muita discussão, o fio de PDO junto com um bioestimulador líquido, o líquido degrada, não degrada? O aquecimento do laser subcutâneo, vai ter alguma alteração no fio, né? Para usar o laser subcutâneo, eu entumeço a região, eu uso solução de Klein, então eu hidrato muito. Então eu sou assim, não sei se vai ter alteração. Inclusive, uma parte da pesquisa que a gente está fazendo lá na UNG, no mestrado, e agora a gente vai seguir para o doutorado, o que a temperatura, o que a umidade e o que a luz atua nos fios de PDO. Mas o que eu quero chegar? Aproveitamento ao máximo de cada técnica. Então, laser subcutâneo, 60 dias depois vejo o resultado, precisa de mais uma sessão, não precisa, faço o tightening, faço o pinçamento, tem que estar grudado, e aí eu entro com meus fios de PDO.